Hoje estamos aqui em tempo real com a presença do secretário de Administração, Samuel Nascimento, que vai conversar com a gente a respeito de parcerias público-privadas, um dia importante hoje, inclusive. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Joelson. Muito obrigado aqui pela recepção da TV Cidade Verde. Lívia, boa tarde. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, secretário que está em casa conosco. Elivaldo, mais uma vez, boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde. Lívia, secretário Samuel, boa tarde para você que segue a nossa companhia. Lívia Pessoa e Elivaldo Barbosa vão participar com a gente dessa entrevista e vamos trazer também imagens deste dia de hoje. Imagens que você vai ver aí na tela do Jornal do Piauí. Foi um dia de andamento de parcerias público-privadas aqui do estado do Piauí, que o Elivaldo acompanhou de perto lá, né, Elivaldo? De fato, Joelson, aí foi a sessão pública que deu um passo muito importante, que bateu o martelo numa nova parceria público-privada, uma concessão do governo do estado para serviços do Detran, serviços de remoção e guarda, o depósito de veículos que são apreendidos em operações de trânsito. É um investimento estimado em 48 milhões de reais em 30 anos. A empresa vencedora já foi apresentada, uma empresa se credenciou e apresentou todos os requisitos do edital, e o secretário Samuel Nascimento participou do evento, da sessão pública, e no final, aquela tradicional batida do martelo. VIP Logística venceu o certame e agora é preparar a fase final de regulamentação, documentação, para que os primeiros investimentos já aconteçam e essa parceria público-privada se desenvolva naturalmente em nosso estado. O Alberto Ide, que é superintendente da Suparc, comentou sobre o plano do governo, né, de realizar as PPPs aí nos próximos meses. Algumas ainda no estágio muito inicial, outras um pouco mais avançadas. Dessas eu colocaria duas aqui. Uma relativa à concessão de uso do Hotel de Pedro II, Hotel Rimo de Pedro II. A intenção é que a empresa futuramente vencedora dessa licitação construa um hotel em Pedro II muito moderno para entregar para a população e principalmente para os turistas que vão periodicamente àquela cidade que todos sabem tem um potencial turístico muito grande. Essa licitação específica, no dia 14 de julho, acontecerá aqui mesmo, no auditório da Secretaria de Administração, uma audiência pública para debater o projeto que vai ser apresentado pela Superintendência de Parcerias e Concessões. Claro, é justamente o momento que a população em geral, os players do mercado, o setor hoteleiro, o próprio município de Pedro II, através da sua prefeitura, poderá comparecer e indicar sugestões, algumas críticas, se for o caso também, para depois serem apreciadas por nossa diretoria de estruturação dentro aqui da Suparc e, enfim, culminar com o edital de licitação. A outra seria o Parque Puticabana. Também é uma concessão de uso e lá o que se objetiva é também modernizar o parque, trazer uma revitalização àquele parque que é tão importante para a população piauiense. Bom, e a lista é grande das parcerias públicos-privadas, né, das PPPs em estudo pelo governo. Vamos colocar na tela aí do Jornal do Piauí para a gente trazer as informações mais detalhadas aqui. Olha só, parcerias público-privadas em estudo nesse momento. Lagoa do Portinho, Parnaíba, Parque Puticabana, como foi dito aí pelo superintendente Alberto Ide, Mercado Rodoviário Sul, Teresina, Porto de Tatus, Ilha Grande, Hotel de Pedro II, lá na cidade de Pedro II, e tem ainda remoção, guarda e asta de veículos apreendidos do Piauí, que foi realizado hoje. Vamos conversar com o secretário primeiro sobre ele. Estádio Albertão, ainda aí na Agulha, na cidade de Teresina. Perímetros irrigados no estado do Piauí, no caso, a parte lá do norte do estado, não é isso ali? Na verdade, Joelson, depois conversei com o superintendente Alberto Ide, confundo com Evandro Ide, Alberto Ide, ele explicou. Eu imaginava até, Joelson, que fosse ali os tabuleiros litorâneos, os tabuleiros e platôs de Guadalupe, mas na verdade não são, até porque são perímetros irrigados federais, pertencem ao DENOX. Aí eu fui lá para Marrecas. Marrecas é Codevasf, é nacional. Mas, na verdade, existem mananciais. Por exemplo, lá em Conceição do Canidé, tem a barragem de Pedra Redonda, e lá já há uma área em exploração avançada. Então, são nessas áreas das barragens que perímetros irrigados estão surgindo. E o governo pretende investir nesses perímetros irrigados, emancipá-los na forma de parceria público-privada. Secretário, como é que vai funcionar essa parte dos perímetros irrigados? Então, vamos conversar com elas. A quem pertence as áreas do entorno
desses locais citados aqui por Elivaldo? Olha, Joelson, Elivaldo, Lívia e a todos que nos assistem, um dos grandes potenciais que o Piauí tem são as suas barragens, né, e a nossa capacidade de garantir produções agrícolas importantes, né? Então a gente tem produção de uva no Piauí, a gente tem a produção de grãos no sul do Piauí, e a fruticultura, como lembrou aqui o Elivaldo, também nesse governo recebeu um grande incentivo para que a gente concluísse a concessão privada da gestão dos perímetros dos tabuleiros litorâneos e dos platôs de Guadalupe, que são estruturas federais realmente, mas a gente acompanhou junto ao Ministério de Desenvolvimento Rural para que a gente conseguisse garantir que essas concessões federais acontecessem. Mas, ao mesmo tempo, o governador Rafael disse, olha, mas nós também temos barragens estaduais. Então, lá em Piracuruca, nós temos barragem, lá na região de Valença, Aroás, a Mesa de Pedra, também tem um grande potencial. Em São João do Piauí também temos barragens, como lembrou aqui a barragem de Pedra Redonda, também é um outro potencial. E todos esses perímetros estão sendo estudados pela Secretaria de Fomento à Irrigação, a CEFIR, lá conduzida pelo deputado Firmino Paulo, com dinheiro de consultorias, do FIDIRES, consultorias que estão pagando por esses estudos, e a gente consiga fazer a gestão desses perímetros, que são irrigados pelas barragens, ou seja, onde há disponibilidade de água, a gente também vai garantir uma área de produção. Subaproveitadas essas áreas? Estão subaproveitadas? Subaproveitadas ainda, assim, claro que a população já utiliza da água, alguns proprietários da região utilizam daquela água, mas não de forma ordenada e com potencial de produção em escala. E a respeito desse de hoje, o leilão de hoje, o que envolve os veículos armazenados. Nós estamos falando de que tipo de veículos e de que espaços que vão ser agora administrados pela iniciativa privada em parceria com o governo? Olha, Joel, esse leilão que foi feito hoje é muito importante para o que a gente está chamando de modernização da gestão pública através das concessões e parcerias. Todo mundo que já teve o veículo apreendido pelo DETRAN nas fiscalizações de trânsito, que são muito importantes, especialmente para preservar a vida e a segurança dos cidadãos, quem já teve o veículo apreendido sabe que era realmente uma situação cada vez mais difícil de gestão para o DETRAN. Então, o DETRAN buscou uma maneira de dar mais celeridade, modernizar essa estrutura de guarda dos veículos, desde o momento que eles são recolhidos numa fiscalização, até a guarda desses veículos e, posteriormente, se for o caso, quando é o caso da lei, de ser feito leilão, tudo isso agora vai ser gerenciado por uma concessionária, que vai investir mais de 48 milhões de reais em 30 anos de concessão. E ao invés da gente ter apenas em 2 ou 3 cidades pátios com estruturas ainda precárias, que se encontram esses pátios, porque a demanda tem aumentado muito, a gente vai ter 8 pátios espalhados de Parnaíba até São Raimundo Nonato, Bom Jesus, Floriano, Picos, Piripiri, com uma gestão integrada, com uso de tecnologia, que vai, com isso, garantir, então, que o DETRAN foque na celeridade do atendimento ao cidadão naquilo que interessa, a emissão de documentos, a atualização dos licenciamentos, a emissão da CNH, as provas de emissão de CNH que são feitas agora em todo o estado. Então, a gente está conseguindo dar mais racionalidade e eficiência para a gestão desses veículos apreendidos. Muda alguma coisa para o cidadão no que diz respeito a taxas, valores pagos? Não, de taxas, as taxas são todas regulamentadas, elas já existem. O que a gente vai ter para o cidadão é apenas a melhora da qualidade do serviço. Disponibilidade de pátios modernos, com estrutura, com cobertura, com gestão tecnológica, para preservar esse patrimônio que é tão valioso para o cidadão, que é o seu veículo. Por alguma razão foi apreendido numa fiscalização, mas o Estado tem a responsabilidade de cuidar com zelo desse patrimônio. Secretário, são ao todo 9 PPPs que ainda estão em estudo e umas já foram aprovadas para execução, como essa de hoje. Isso. Existe uma previsão de execução dessas parcerias? Porque já estamos na reta final do primeiro mandato do governador Rafael Fonteles, então existe uma previsão de tempo para que aquelas já aprovadas comecem a dar retorno? Sim, Lívia, obrigado pela pergunta. Porque é importante até que a população entenda que esses contratos de PPP são contratos que duram décadas, 30 anos, 35 anos. Então, vou dar alguns exemplos de PPPs que já estavam contratadas e ainda não estavam em execução quando a gente iniciou a gestão com o governador Rafael Fonteles.
o Hotel Serra da Capivara. Então, ele já tinha sido licitado, já tinha sido homologado, já tinha uma empresa responsável pela concessão. Quando a gente assumiu, a gente organizou o processo de início da execução. E em 1 ano e pouco, todos os investimentos por parte do privado e por parte do Estado foram feitos e o hotel está em pleno funcionamento, inclusive é um grande sucesso lá na cidade de São Raimundo Nonato, recebendo turistas do mundo todo, num alto padrão de hospedagem. O outro exemplo que a gente tem é o Polo Piauí Center, que também na zona sul da cidade já tinha sido feita a licitação, mas faltavam todos os investimentos ainda serem feitos por parte do privado. E a gente instalou um espaço da cidadania lá, já inauguramos, já está sendo um sucesso, é um shopping agora realmente com muita qualidade. Até um ponto importante, o espaço está tão qualificado que a EGEA, que tem um call center instalado, já tem lá mais de 600 pessoas trabalhando lá naquele espaço da PPP. E assim os contratos vão indo. O último contrato que a gente, o último leilão que a gente concluiu foi o do Parque de Exposições. Então, nós já declaramos o vencedor, teve a sessão lá do martelo, né, Livaldo? Teve a sessão do martelo, também foi feita a cobertura aqui pela Cidade Verde. A gente fez a homologação da licitação e agora estamos em vias de assinatura do contrato. A Expoap, nesse ano, já vai ser feita, por exemplo, realizada pela concessionária. Nesse novo formato da concessão? No novo formato da concessão, o Parque de Exposições, no final do ano, já vai estar sendo gerido pela concessionária. Então, tem esse tempo entre a licitação, claro, a principal concessão feita esse ano, que foi a da Mihai Piauí, a concessão de águas e esgoto, também está em fase final, o contrato já está em execução ainda na fase de transição, e o ritmo é esse, são contratos longos, mas que já vem mostrando os resultados à medida que a gente inicia a execução. Secretaria, a concessão do Estádio Albertão, por que recuou? Na verdade, Elivaldo, também, mais uma vez, é importante a população compreender. É o maior edifício da cidade, é o maior edifício do Estado, é a maior construção que a gente já viu ser feita, é maior do que as pontes que a gente tem, inclusive maior, é uma estrutura de engenharia mais complexa do que a ponte estaiada, tanto que tem essa visão monumental do Estado Albertão. E fazer a gestão desses estados, não só aqui no Piauí, é algo realmente muito complexo. Assim, recentemente, o Mané Garrincha foi concedido lá no Distrito Federal, mas é uma concessão recente, até poucos anos atrás, antes da Copa do Mundo, você não tinha aquele estádio aproveitado como está hoje. Então, a gente lançou o edital, a gente aguardou a manifestação dos interessados, eles apresentaram algumas dúvidas, solicitaram alguns ajustes nos estudos e nós estamos fazendo justamente isso agora, ajustando as demandas que os investidores apresentam. O campeonato piauiense, que é vamos dizer assim, o principal cliente, está crescendo, a gente está vendo milhares de pessoas visitando o Albertão, torcendo para os nossos times lá naquela praça, e a concessão ela deve ser feita no momento em que o projeto estiver realmente maduro, e, claro, um investidor privado que deve aportar mais de 100 milhões de reais para conseguir transformar aquela estrutura numa arena no nível Conmebol, esteja preparado também para vir já investir. Investidores de olho, já diálogos, já pessoas interessadas? Como é que Sim, quando a gente faz a elaboração dos primeiros documentos, a gente coloca ele em consulta pública. E a gente recebeu diversas manifestações de interesse, inclusive pedindo maior subsídio por parte do Estado, pedindo ajuste, por exemplo, na desapropriação de alguns imóveis que estão ali logo atrás do Albertão, que foram propriedades, residências, que ocuparam a área do Estado, pedem ajuste também em relação ao uso do espaço pela própria sede do Detran que está ali. Então, tem uma série de elementos que os investidores solicitaram formalmente, de forma bem transparente, pelo site de consulta pública da SEAD, e a gente está fazendo com a consultoria justamente esses ajustes até que a gente consiga voltar à praça pública, o leilão. Secretário, uma das PPPs que está em estudo é a da Lagoa do Portinho, em Parnaíba. Eu sou parnaibana, e há 10 anos atrás teve uma seca muito dura para a região, devido a uma movimentação de criação de camarão, alguns movimentos nesse sentido. Existe qual perspectiva em relação a essa parceria? É para fomentar essa comunidade que fica à margem desse local? É de infraestrutura? Quais são as metas dessa parceria?
Olha, Lívia, essa parceria está sendo estudada já por uma consultoria, o Conselho Gestor de PPPs já aprovou, né? A gente está recebendo parcialmente alguns estudos, então vou esclarecer quais são os pressupostos e qual é ali o objeto da concessão. A Lagoa do Portinho, ela é uma unidade de conservação ambiental e ela é gerida pelo Estado do Piauí. A unidade de conservação, quando você bem lembra aí, sofreu realmente alguns ataques nos nascedouros ali, nas nascentes dos riachos que alimentam, do rio que alimenta, que é o Rio Portinho, Riacho Portinho, o Rio Portinho, que alimenta a lagoa, e por conta disso a lagoa secou. Aí a Secretaria de Meio Ambiente fez uma intervenção, isolou o perímetro, corrigiu essas influências nas nascentes e a lagoa voltou a viver como a gente está vendo. O nosso objetivo hoje é, depois de investimentos que foram feitos pela Secretaria de Turismo, pela Secretaria de Meio Ambiente, melhor dizendo, na época, reformando todos aqueles prédios que estão em volta, garantindo os quiosques para a atuação dos permissionários que estavam lá, né, com pequenas barracas, com comércio, ali na beira da Lagoa do Portinho, para receber o turista, né, piauiense e de fora. E a concessão deve abranger toda a área de conservação, justamente para fazer roteiros turísticos, esportes náuticos, né, o uso da própria lagoa, da água, mas também todo o entorno daquelas trilhas que hoje são exploradas por algumas empresas, e essa concessionária vai ficar responsável tanto pelos prédios, pela infraestrutura, como de toda a atividade do entorno, inclusive com as responsabilidades relativas à unidade de conservação. Secretário, em relação à GESPISA, a GESPISA está na fase final. Ontem a Assembleia aprovou a indicação do advogado Garcias Guedes para comandar essa etapa de transição até a extinção da empresa. Em que momento está, eu diria assim, a extinção da GESPISA? Ela está ainda na fase de o que esperar dela? Ela tem alguma atividade a desenvolver nessa fase final, considerando que a MIRAI, que é o consórcio que hoje comanda o abastecimento da água e saneamento básico em todo o estado, já está em atividade? Olha, Levaldo, nós estamos acompanhando, né, com muito cuidado, com muita atenção, essa transição entre o serviço que era prestado pela GESPISA e que agora já está 100% sendo prestado pela concessionária Águas do Piauí. Essa nova concessionária chega com a missão que já tem trazido excelentes resultados, com troca de bombas, com limpeza de poços, né, com ajustes no encanamento nas cidades que ela já assumiu. A Águas do Piauí já chegou em 100% dos municípios que eram atendidos pela GESPISA. Logo, a GESPISA, a partir de hoje, ela não tem mais nenhuma atividade operacional para esgoto e fornecimento de água. Então, a GESPISA ela está num processo agora de apuração e de equalização das suas contas, porque a gente transferiu todos os serviços para essa concessionária. A empresa continua com alguns servidores na folha de pagamento, então esses servidores estão em aviso prévio, né, eles logo não farão mais parte do quadro da companhia. Ela não tem mais nenhum cliente, então ela não presta mais serviço para nenhum município, ela não tem mais nenhuma receita, e a missão do presidente, que foi ontem aprovado em Sabatina, que começa o exercício hoje desse presidente, é justamente fazer essa equalização, né, das contas da GESPISA, compreender quais são os débitos que ainda estão pendentes, os financiamentos que a GESPISA tem com o governo federal ou com outros credores da GESPISA, para que o Estado, que é responsável pela companhia, possa então assumir toda essa situação e os bens, o patrimônio, numa possível extinção da empresa, que deve ser breve. Eu não sei, o termo talvez não se enquadre, porque nós estamos falando de uma autarquia, não sei como é que... É uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. É uma sociedade de economia mista. Mas ele vai administrar uma espécie de massa falida, uma instituição... Não, nesse momento a companhia ainda existe, normalmente. Nesse momento ele está lá assumindo a presidência da companhia. Quer dizer, embora não tenha cliente, ela não está falida, não se aplica isso. Não é isso. Na verdade, é por uma decisão do próprio sócio majoritário, ou seja, do proprietário, do responsável da empresa, que é o Estado do Piauí. O Estado do Piauí fez, junto com os municípios, a concessão pela MIRAI,
e as atividades da GESPIS, então, são encerradas. Então, isso é normal. Quando uma empresa é criada pelo Estado, o Estado solicita autorização em lei para criar essa companhia, ele faz os aportes de investimento, né, nas companhias, essa empresa desenvolve suas atividades. Quando esse proprietário decide extinguir, também ele faz o mesmo processo. Ele faz todo o trabalho de extinção da companhia, encerra suas atividades e assume aquilo que é patrimônio ou que eram débitos ou créditos ativos da e empresa. passivos. Ativos Agora, e passivos da empresa. O que vai acontecer com a GESPISA, tecnicamente falando? Ela vai acabar, ela não vai existir mais. Isso, a GESPISA já não tem mais... A sua função principal era fornecer água e saneamento. Não tem mais. Essa atividade já está 100% concedida para a concessionária Águas do Piauí. Então, ela não tem mais um objeto de atividade para funcionar. A sede. Olha, aí sim, ela tem terrenos, tem poços, tem a sua sede principal, que deve ser destinada, aquela sede principal ali, né, para o interesse do governo do Estado, é que ela tem um aproveitamento para um centro de formação, né, que é o PIT, o nosso Instituto de Tecnologia do Piauí, que ali tem toda aquela feição de um campus, isso está sendo tocado pelo Cristiano Vargas, né? Mas, claro, isso tudo depende dessa apuração e dessa equalização das contas e dos contratos que a GESPISA ainda detém no seu CNPJ, que vai transferir para o Estado. Qual é hoje a ideia que vocês têm em relação às dívidas da GESPISA que serão assumidas pelo Estado? Olha, o governo do Estado faz como a gente disse, ele é o principal responsável. Então, ele já faz a gestão porque a empresa já era deficitária, né? Então o Estado fazia aportes de investimento mensal, né? De aproximadamente 2 bilhões de reais acumulados da empresa. 2 bilhões? Isso. Então ela já era insustentável, era uma companhia insustentável. Essa era uma situação das companhias estaduais de saneamento do país inteiro. Aquelas que não passaram por um processo de concessão, mesmo que parcial, foram privatizadas, como é o caso de São Paulo, que foi vendida. Aqui não é o caso. A nossa empresa ela apenas vai encerrar suas atividades após um processo de concessão, né? E outros estados estão fazendo concessão parcial. Então essas empresas estaduais de saneamento, elas já tinham uma história incompatível com o novo marco de saneamento, que prevê o que a gente está focado agora, que é num futuro em que as pessoas tenham água encanada em casa, água de qualidade, o governo do Estado, com toda a dedicação no processo de fiscalização, de vigilância, para que esse serviço seja prestado com qualidade, e é o que a população precisa, né? A população precisa saber que há agora uma solução definitiva para o problema da água, né? Então, todas as cidades do Piauí terão a gestão pela Águas do Piauí, né? Em alguns municípios, 2 municípios, a gente tem uma concessão pequena na zona urbana, que é a Landre Salles e Antônio Almeida, mas a zona rural também, onde couber dentro do contrato de concessão, será assumida pela concessionária, e é o que a gente espera que no futuro breve, né, que a gente está falando aí do prazo legal de 2033, a gente tenha 100% da população com água tratada em casa e até 2040 a gente tenha 90% da população com disponibilidade em casa do serviço de esgoto. Secretário, e os funcionários? Existe um projeto de desligamento voluntário, PDV, e que muitos ainda não aderiram. Aqueles que não forem participar desse desligamento, dessa demissão voluntária, o que acontece? Vai ser judicializado? Quais são os próximos passos? Olha, Lívia, a gente, no governo, tem estabelecido uma relação muito transparente com os funcionários da GESPISA. Então, desde 2023, quando os estudos começaram a ser apresentados de que haveria essa possibilidade de concessão, a gente montou um grupo com o Sindicato dos Urbanitários, né, que representa a categoria dos funcionários, para explicar como é que seria o processo. A gente lançou os editais, houve todo um processo de aprovação desses editais pelos prefeitos municipais, né, em que houve as reuniões da MIRAI, que foi também coberta com bastante dedicação aqui pela TV Cidade Verde, na época lá o governador presidindo essas reuniões. A gente fez, então, o comunicado à categoria que iria haver a extinção em breve das atividades da GESPISA, e quando iniciamos, então, o contrato no início desse ano, de 2025, essa situação já estava consolidada, né, como tudo aqui registrando bastante transparente, bastante claro para os funcionários. A gente ofereceu, né, em 2025, um programa de afastamento incentivado,
né, que bonificava aquele servidor que aderisse para adiantar a sua rescisão com 13 remunerações mensais adiantadas, fora todas as outras indenizações que chegavam aí ao montante de R$350 mil para o servidor, que muitos deles já estavam aposentados pelo INSS. Então, a gente tinha 900 servidores no início do ano, hoje temos cerca de 300 ou menos de 300 um pouquinho, que resolveram não aderir ao programa de afastamento incentivado. Esses servidores receberão suas indenizações rescisórias, normalmente, e estão com um aviso prévio agora em andamento até o início de agosto. Secretário, eu quero agradecer a participação do senhor aqui com a gente no nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por participar conosco. Nossa, Joelson, obrigado vocês pela oportunidade. É importante que todos esses temas estejam esclarecidos. Lívia, Elivaldo, muito obrigado. E eu queria só deixar aqui no final um recado para a população acompanhar, dia 14 de agosto, uma audiência pública sobre o Hotel de Pedro II. A gente passou recentemente aí pelo Festival de Pedro II, que foi um sucesso. O Estado do Piauí vai fazer uma nova PPP lá, de hotel em Pedro II, dia 14 de agosto é a audiência pública que todos podem acompanhar. Muito obrigado, secretário Samuel Nascimento, pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí.